Somente pela fé. Somente pela fé é um artigo da Igreja Cristã. E ele faz parte de um dos pilares da Reforma Protestante. Como os irmãos bem conhecem, a Reforma Protestante, ela se estabeleceu através dos 5 solas, ou dos 5 somente. Somente a salvação é somente por Cristo. Somente através das Escrituras nós chegamos ao conhecimento verdadeiro de Cristo, que ela é somente pela fé, como nós estamos diante hoje deste ensinamento, que é somente a graça de Deus que pode transformar a nossa vida, que é tudo somente para a glória de Deus. Então esses são os 5 principais solas, ou somente, muito enfatizado no período da Reforma Protestante. É interessante nós observarmos que os reformadores do século XVI, eles não estudaram de uma forma sistemática esses 5 solas, mas essas doutrinas elas foram fundamentais para toda a Reforma Protestante. E um dos erros comuns que as pessoas têm é de achar que este ensinamento, que essa doutrina, ela é oriunda exclusivamente da Reforma. E não é isso. Esse ensinamento, essa doutrina é uma doutrina bíblica. Ou seja, antes do período da Reforma, esse já era um ensino da Sagrada Escritura. Não apenas no período da igreja após o Pentecostes, mas também no Antigo Testamento se cria dessa forma, que nós somos aceitos diante de Deus tão somente por causa da nossa fé em Cristo Jesus como nosso Redentor. No período da Reforma Protestante, meus irmãos, o dilema muito impactante na vida de Lutero era como um homem pode ser considerado justo diante de Deus. Como que nós que somos pecadores podemos nos achegar à presença de um Deus santo e todo-poderoso e não sermos consumidos pela sua ira. A partir disso, meus irmãos, muitos acreditam que é necessário ter fé em Deus e também praticar boas obras para que Deus nos receba na sua presença. Para que nós possamos ser amados por Deus, nós precisamos crer nele e também fazer aquilo que ele ordena. Mas nós vamos ver hoje, através da palavra de Deus, que nós somos considerados justos não como um processo, mas como um ato da livre graça de Deus em nosso favor. Que este é o ensinamento da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Meus irmãos, a carta que nós estamos diante, a carta do apóstolo Paulo, dirigida aos romanos, diferentemente de outras cartas em que o próprio apóstolo Paulo foi o fundador da igreja, nesse contexto é diferente. A igreja na região de Roma não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Muito provavelmente foi alguns dos irmãos que experimentaram o Pentecostes no dia da descida do Espírito Santo, que eles estavam reunidos em Jerusalém. Ao retornar para a sua cidade de origem, ali eles fundam e plantam a igreja em Roma. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a carta mais teológica do Novo Testamento. E aqui ele esboça de uma forma profunda o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja de Roma era constituída tanto por judeus como também de gentios. Por isso que ele fala logo no capítulo de número 1, que a salvação pela fé mediante em Cristo Jesus, que o justo vai viver pela fé, tanto os judeus como também os gentios. O propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é mostrar, através das Escrituras, os exemplos daqueles que foram justificados diante de Deus mediante a fé. O objetivo do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Romanos é evidenciar o Evangelho de Cristo Jesus da sua forma tão profunda que une tanto judeus como gentios em um só povo. O apóstolo Paulo apresenta aqui o Evangelho de uma forma clara, de uma forma profunda, buscando o apoio dos irmãos da igreja de Roma, porque o seu interesse era compartilhar do Evangelho
com eles, um dom espiritual. O objetivo do apóstolo Paulo era passar por Roma e ir em direção à Espanha. O objetivo dele, uma das possibilidades dos seus objetivos, era conseguir o apoio dos irmãos de Roma para continuar a sua missão de pregar o Evangelho. Sendo assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, ele vai fazer a sua saudação, logo ali no prefácio, e uma oração aos irmãos da igreja de Roma. Como normalmente ele abre as suas cartas. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, ele está trazendo aqui quem é que está escrevendo essa carta, e logo após ele faz uma oração aos irmãos de Roma. O verso 16 e o verso 17, ele vai fazer uma transição, saindo da saudação e indo para o conteúdo da sua carta. Então, logo no início do conteúdo da carta, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, ele coloca já que toda a humanidade está sob o juízo divino. No capítulo de número 2, ele diz que esse juízo de Deus, ele vem sobre todos, sobre os gentios e também sobre os judeus. No capítulo de número 3, ele vai enfatizar que diante de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer, que todos se desviaram, que todos se afastaram da graça ou da bondade do nosso Deus. Que não há ninguém justo mediante as suas obras, que todos são pecadores, que todos naturalmente caminham para o inferno, que todos naturalmente necessitam da graça e do poder de Deus. Depois de mostrar que todos estão perdidos, o apóstolo Paulo ele vai nos conduzir a entender como que Deus salva os pecadores. É por isso que no final do capítulo 3, ele já começa a mostrar a justificação por meio da fé. E para consolidar o seu argumento, ele vai utilizar de 2 exemplos no Antigo Testamento. Ele vai dizer: olha, tanto Abraão como Davi, eles foram justificados por Deus mediante a fé. Que não há modos diferentes de salvação, mas só há uma maneira de ser salvo. E essa maneira é através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra-chave para entendermos, meus irmãos, essa passagem é que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, o primeiro exemplo que nós vamos observar é o exemplo de Abraão. Isso está do verso 1 ao verso de número 5, que ele vai fazer um comentário de Gênesis capítulo 15. Ele diz: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído ou imputado para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então veja que o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo vai utilizar de como Deus salva os pecadores é o próprio exemplo de Abraão. E ele diz: o que diremos então a respeito de Abraão? Ele tem do que se orgulhar? Se ele fosse salvo mediante as suas obras, no poder da sua carne, ele teria do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Abraão não foi justificado mediante as suas obras, mas tão somente porque ele creu na promessa de Deus. Se os irmãos se lembrarem, em Gênesis capítulo de número 15, Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra e vá para uma terra que Deus vai mostrar. E que de Abraão ele vai fazer uma grande nação. E que através da descendência de Abraão, ele vai abençoar todas as famílias da terra.
Então, esse é o chamado e a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão creu em Deus, creu na sua palavra, ele creu na promessa, porque ele sabia que através da sua descendência haveria de vir aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão acreditou na promessa de Deus, acreditou no envio do Messias, e assim ele foi considerado justo diante de Deus. A resposta à sua crença foi a obediência. E assim, Abraão seguiu a sua jornada. Por isso, a Escritura diz que ele foi considerado justo pelo fato de ter acreditado em Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai utilizar de um argumento de exemplo. Ele fala, olha, aquele que trabalha, o seu salário não é considerado como... O seu salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está utilizando a seguinte ilustração. Fala, olha, só tem duas maneiras de nós conseguirmos crédito. Né? Quando a gente vai no mercado, alguma coisa que utiliza o cartão, tem lá o saldo de crédito ou o saldo positivo que você tem no cartão. Então, quando você vai passar no caixa, você vai utilizar o crédito que está lá no cartão, se você for pagar no cartão de crédito, ou na quantia que você já possui. Ou seja, como é que você consegue crédito? É trabalhando. Você trabalha e consegue os seus recursos para poder adquirir aquilo que você deseja. Qual é outra maneira pela qual nós conseguimos crédito? Se não é por através do nosso trabalho, do esforço que nós conseguimos o nosso salário, só tem uma outra forma de conseguir esses recursos. E qual é ela? Quando alguém muito generoso, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando alguém muito generoso te oferta algo. Fala, olha meu irmão, eu senti aqui no coração, eu quero abençoar a sua vida e estou aqui esse recurso para você fazer um churrasco no final de semana, para levar a mulher para comer fora, para comprar um brinquedo para as crianças, mas isso parte da generosidade de alguém. Então só duas formas de nós conseguirmos crédito, ou é para o nosso trabalho, ou é alguém muito generoso que nos abençoa. Então pelo nosso trabalho nós não conseguimos crédito diante de Deus. Porque nós pecamos contra Ele, nós ficamos em dívida contra Ele. Então é necessário um ato gracioso, generoso da parte de Deus em nos dar e atribuir justiça. Pense você tem uma dívida no banco. Uma dívida que mesmo que você trabalhasse a vida inteira, você jamais conseguiria quitar. Porque a sua dívida é muito alta. Essa é a nossa dívida para com Deus. Mesmo que você se esforce, mesmo que você se dedique, você não pode ser considerado justo porque você ainda é pecador. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que pelo fato de nós crermos em Deus e na sua promessa, Deus atribui justiça a nós. É como se Ele quitasse toda a nossa dívida e colocasse todos os méritos de Cristo Jesus na nossa conta. É interessante observarmos isso. Se Deus apenas perdoasse os nossos pecados, os pecados que nós já cometemos contra Ele, nós ainda estaríamos perdidos. Porque nós ainda iríamos continuar a pecar. Se a partir de hoje os seus pecados fossem totalmente cancelados, ao sair daqui ou aqui mesmo, você ainda pecar contra o seu Senhor, você iria colocar dívida novamente. Por isso que não é apenas o perdão dos nossos pecados, mas é a atribuição de justiça. É como se nessa conta, não só a nossa dívida fosse cancelada, mas como se agora nós tivéssemos crédito para estarmos diante do Senhor. Não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez e foi atribuído a nós. E veja que ele vai usar agora o exemplo também de Davi, reforçando essa realidade. Mas antes, meus irmãos, de falar do exemplo de Davi, eu gostaria de considerar algumas coisas com os irmãos. Que as nossas obras, elas não nos tornam justos diante de Deus.
mas elas evidenciam essa justiça diante das pessoas. É o que Tiago vai dizer. Você tem fé? Com as minhas obras eu mostro a fé que eu tenho. Então, as obras elas servem para nos justificar diante das pessoas, mas não diante de Deus. Crer em Deus é ter fé mais do que uma profissão de lábios. É muito mais do que uma fé natural. Essa fé que justifica o ímpio é uma fé que só Deus pode nos conceder, meus irmãos. A carta de Judas nos diz que ele deu essa fé de uma vez por todas aos santos. Nem todos possuem fé verdadeira em Deus. Você crê que Deus existe? A Bíblia diz que você faz bem, mas até os demônios creem que Deus existe. Então não é de uma fé natural que está sendo mencionado aqui. Não é apenas um crer de uma forma distante, mas é crer com o coração. É entender que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e que Ele tem poder para nos perdoar, nos justificar, de nos fazer novas criaturas. E essa fé, ela é um dom de Deus. A fé é para crer em Deus de uma forma salvadora. É uma bênção espiritual. Será que você já recebeu essa fé? A fé para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele tem poder para transformar a minha vida, a sua vida. E para mudar a realidade, o seu cenário, o seu destino eterno. Como que, se você já tem essa fé, como é que você está nutrindo ela? Essa fé, meus irmãos, nos torna bem-aventurados. É o que é dito a partir do verso de número 6. E é assim também que Davi, é o segundo exemplo que ele vai utilizar, declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Veja que ele vai fazer um comentário agora do Salmo de número 32. Quando Davi, o rei de Israel, declara ser bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e os pecados são encobertos. Bem-aventurado é aquele que em Deus jamais atribui pecado. Veja, meus irmãos, a atribuição, o termo legal sendo utilizado aqui novamente, a justificação não é um processo, mas é um ato de Deus nos declarar justos. Ou seja, nessa manhã, quando você se apresenta diante do Senhor aqui, Deus olha para você como se você nunca tivesse cometido pecado. E por que Ele faz isso? Porque você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você crê naquele que morreu e venceu a morte. É por essa razão que é atribuída a justiça para você, independente daquilo que você fez. Meus irmãos, Deus olha para a gente como se nós nunca tivéssemos pecado, por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele faz isso de uma forma generosa. A justificação pela fé é uma declaração da parte de Deus, independente da nossa obediência. Então, essa fé, meus irmãos, ela recebe também um sinal. Veja que tanto Abraão como Davi são exemplos de homem que, apesar dos seus pecados, confiaram no Senhor. E eles receberam um sinal, um selo dessa fé. É o que o apóstolo Paulo vai argumentar a partir do verso de número 9. Ele diz: essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? A circuncisão era um rito do Antigo Testamento que mostrava a aliança de Deus junto com o seu povo. A pergunta que ele estabelece aqui é que esse perdão
Essa bem-aventurança é sobre os judeus ou também é sobre os gentios? A resposta é: porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Aí a pergunta, como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Ele responde, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja que agora ele vai trabalhar com o selo da fé. E a pergunta é, Abraão foi justificado antes de receber o sinal e o selo da fé, a circuncisão, ou posterior a isso? E ele mesmo responde, dizendo que Abraão ele foi justificado diante de Deus antes de receber o sinal da circuncisão, para que ele fosse o pai tanto dos incircuncisos, como daqueles que não são judeus, como também dos judeus. De uma forma simples, meus irmãos, e diretas, para que possamos compreender. Nós não somos considerados justos diante de Deus por praticar atividades espirituais ou religiosas. Nós somos justos diante de Deus porque nós confiamos no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Nós não somos considerados justos ou nós não somos salvos perante o Senhor porque nós passamos pelo rito do batismo. Ninguém é salvo exclusivamente por ser batizado. Ninguém é salvo porque frequenta os cultos dominicais. Ninguém é salvo porque se exercita nas orações ou nas boas obras. Nós somos salvos mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, isso somente. Se nós crermos em Deus para a nossa justiça, nós já desfrutamos das bênçãos celestiais. É isso que ele quer dizer aqui, que o sinal da fé foi administrado posteriormente. Abraão recebeu o chamado, ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a promessa de Deus, ele creu no Messias, e em resposta a isso ele obedeceu. E depois de 13 anos aproximadamente, ele foi receber o selo da fé. É como se você já cresce em Jesus hoje, é como se você já desfrutasse da salvação hoje, mas o sinal que isso iria testificar viria posteriormente. Usando uma ilustração, meus irmãos, é como se a pessoa ouvisse a mensagem do Evangelho, recebesse vida no seu coração, mas ela iria passar pelo batismo só daqui a 10 anos. Mas isso não muda o fato de que em todo este período de tempo, ela já desfrutou da comunhão com Deus, que ela já foi considerada justa diante de Deus, porque a nossa salvação não depende dos ritos religiosos que nós praticamos. É necessário realizar o selo da fé? É necessário. Mas ele não é a causa da nossa justificação ou da nossa salvação. Tanto os judeus como os gentios, eles são salvos da mesma forma, exercitando a fé em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Não há mudança da forma de Deus salvar pecadores. Por isso que Abraão ele é considerado como o pai da fé, tanto daqueles que são gentios, que é o nosso caso, não somos judeus, mas ele também é considerado o pai da fé dos judeus, desde que eles andem nas pisadas da fé, desde que eles andem com a esperança, com a convicção em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Deus, além de nos conceder fé salvadora, Ele testifica isso através do sinal do batismo. Para Deus, meus irmãos, não há distinção, tanto judeus, gentios, negros, brancos, pardos, jovem, criança, adulto, todos podem desfrutar da sua redenção. E aqui, meus amados, nós vamos caminhar para o final. Observamos já que tanto Abraão como Davi foram justificados mediante a fé, e que este é um ato da livre graça de Deus em nos considerar justos, mesmo ainda sendo pecadores. A justificação pela fé precede os nossos atos religiosos. Você pode obedecer a todos os ritos religiosos e ainda caminhar em direção à perdição e ao inferno. Você pode ter passado pelo batismo, você pode ser dizimista fiel, você pode ser frequente em todas as atividades da igreja, você pode buscar obedecer a Deus no seu dia a dia e mesmo assim caminhar para a destruição. Se você não entender que você é salvo tão somente pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e que Ele, somente Ele, tem poder para transformar a sua vida. Eu vou utilizar uma última ilustração aqui, que o próprio Senhor Jesus ofereceu para nós, do publicano e do fariseu que subiu no templo para orar. O Senhor Jesus descreve que o fariseu, ele orava da seguinte forma: ó Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como as demais pessoas. Graças eu te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Graças eu te dou, porque eu nasci na religião judaica. Graças eu te dou, porque eu não sou como os outros. Enquanto o fariseu orava dessa forma, o publicano, o pecador, ele orava da seguinte forma: nem sequer ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. A Escritura nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz que o fariseu desceu para sua casa com os seus pecados, mas o publicano, que reconheceu o seu estado de pecado e miséria, que reconheceu que não era digno nem mesmo de olhar para Deus, este desceu para casa justificado dos seus pecados. A pergunta hoje é: como é que você vai voltar para sua casa? Confiando naquilo que você pode fazer? Você acha que a sua semana foi abençoada porque você esteve na igreja hoje? A nossa semana só será abençoada. Nós poderemos desfrutar de segurança e redenção apenas por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada do que nós podemos fazer, meus irmãos, pode garantir a salvação para nós. Mas Cristo Jesus, Ele nos garante, porque Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Como a própria Escritura nos diz, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Que essa verdadeira fé esteja em seu coração, porque sem ela jamais nós poderemos desfrutar de uma verdadeira comunhão e vida eterna. Que nós venhamos nutrir essa fé que Ele nos entregou de uma vez por todas. E se por acaso você entenda que você não tem essa fé, peça a Deus que a todos dá de uma forma livre, porque Deus é generoso e Ele jamais recusa todos aqueles que o buscam com sinceridade. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Busquemos ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, todos os dias de nossa vida. Amém?